Olá, queridos, Deus abençoe. Hoje nós iremos trabalhar o tema Não somos donos. Por que pensamos que somos? Esse tema foi retirado de uma carta do Novo Testamento que é pequenininha. Eu recomendo você, no término dessa reflexão, ir lá e lê-la. Terceira carta de João. Vamos ressaltar ali dois personagens, embora essa carta ela enfatiza três personagens, mas eu destaquei somente dois. E esse tema, não somos donos, porque pensamos que somos, foi retirado diante da atitude de um desses personagens dessa carta, tá bom? Mas antes da gente trabalhar esses personagens, eu quero que você entenda que hoje não iremos refletir sobre a disciplina mordomia cristã, embora eu vou enfatizar o senhorio, o poderio desse Deus, do controle de tudo e de todos, mas eu quero entender e já vou partir de um pressuposto que já sabemos que somos mordomos, que somos dispenseiros daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Então, se você ainda não estudou a disciplina mordomia cristã, eu recomendo a você, o mais rápido possível, estude essa disciplina que é de suma importância para nós cristãos. Tá bom? Então, já partindo do pressuposto que nós entendemos que somos mordomos, que somos dispenseiros de tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos, que nós não somos donos de nada, né? Então, eu irei enfatizar, refletir com você, melhor dizendo, o sentimento de posse. Esse sentimento de posse, querido, está em todos nós seres humanos. É algo assim que está intrínseco, é inerente ao ser humano. E nós temos que controlá-lo, porque faz parte da natureza humana. Mas a partir do. E outra coisa também que eu quero ressaltar é a importância da gente abrir mão desse sentimento. E também outro ponto que eu quero ressaltar também, que é algo que nos traz prazer, é a atitude de outro personagem dessa mesma carta de 3 João, que ele tem uma atitude de cooperação, de trabalhar de forma para que aqueles seus liderados venham a cooperar na obra de Deus. Então, olha só essa carta tão pequenina e tão valiosa, né? Então, se você ainda não leu a carta de 3 João, corre lá e leia e seja abençoado. Vamos lá? Então, querido, as escrituras sagradas, ela aponta para um Deus como legítimo dono de tudo. Salmos 24:1 diz assim: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, aqui já ressalta a soberania desse Deus maravilhoso, mostrando que tudo pertence a ele, né? A terra, a plenitude, o mundo e os que nele habitam. Epa! Então já também enfatiza que além de eu não ser dono, de eu não possuir aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos para eu administrar, nem eu mesma sou dona de mim mesma, né? Eu tenho um dono e louvado seja o nome do Senhor por isso. E esse dono, ele tem o controle de tudo e de todos, é soberano, né? É fiel, é tremendo e é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Então, de antemão, assim, já de início dessa reflexão, eu quero que você alegre o seu coração. E se você estiver triste por algo, não deixe que as situações adversas da sua vida venham apagar o brilho do Senhor na sua vida. Dê um sorriso, porque você tem dono, bendito seja o nome do Senhor, aleluia! E Ele está no controle da sua vida, e Ele vai te dar vitória. Mas deixa eu me segurar porque o assunto não é esse, não é verdade? A gente quer trabalhar o sentimento de posse e a atitude de cooperação como é benéfica na obra do Senhor. Então vem comigo, vamos lá. Então olha só, queridos, diante dessa passagem bíblica que acabamos de ler, Salmo 24:1, dizendo que o Senhor tem um controle da terra, da plenitude e de todos que habitam nele, não é verdade?
Aqui é ressaltado que o senhorio de Deus sobre tudo. Devemos atentar para não permitir que o sentimento de posse tome o nosso coração. Então, quando nós entendemos quem é o Senhor, quem é o dono de tudo, nós devemos perceber em nós, fazemos sempre uma reflexão diária, aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, aquilo que a gente tem administrado. Será que em alguns momentos, em algumas situações, em algumas atitudes do dia a dia, a gente age de acordo como se a gente pensasse, porque é normal a gente talvez pensar, né? Somos humanos, falhos, agimos de forma que viemos a pensar que somos donos daquilo e agir e talvez não temos a visão de cooperação, a visão de somar, a visão de multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Pois é, então é isso que o Senhor vai refletir, que o Senhor não, que nós iremos refletir baseado na carta de 3 João. Eu gostaria que você abrisse o seu coração, sem nenhum bloqueio, e seja abençoado, assim como eu fui. Louvado seja o nome do Senhor, tá? Então, diante do senhorio do Senhor, nós temos que não permitir que esse sentimento de posse venha dominar o nosso coração, não é verdade? Pois se a obra não é nossa, então não temos o controle de tudo. Porque se aquilo que Deus está colocando em minhas mãos, eu não sou dona, mas eu estou aparentemente administrando, correto? Vem comigo no pensamento. Mas se eu não sou dona, então eu não tenho um controle de tudo. Então isso demonstra que talvez em muitos momentos tem coisas que, embora eu esteja administrando, dando o meu máximo, não vai sair de acordo como eu queria que acontecesse. Talvez certas situações vai acontecer o inverso. E eu vou ficar com aquele sentimento de culpa, ou com aquele sentimento que eu não fiz um bom trabalho. Peraí, nós não temos que levar esse jugo, nós temos que fazer com todo o nosso coração, com toda a nossa dedicação, aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos e tentar administrar da melhor forma possível. Mas temos que entender que há um Deus, louvado seja o nome do Senhor, e Ele está no controle de tudo, e Ele está no controle dessa situação e disso que Ele colocou em nossas mãos. É Ele que administra, a última palavra é dele. Então, em muitos momentos, Deus pode bagunçar para depois arrumar. Por que eu tô falando isso? Porque tem certas coisas que não vai sair de acordo conforme a gente planejou. A gente tentou fazer o nosso máximo, mas parece que, aparentemente, aos nossos olhos, parece que deu tudo errado. Não, a gente tem que confiar e acreditar que no final vai dar certo, porque nós estamos dando o nosso melhor. Então, se a gente está ali com o coração sincero, dando o nosso melhor, a gente tem que acreditar que tudo que esteja acontecendo está no controle do Senhor e no final é vitória. Nós não podemos ficar frustrados a ponto de talvez machucar, magoar as pessoas que estão somando conosco, porque algo não saiu conforme a gente não planejou. Quando a gente entende que há um Senhor sobre tudo e todos, nós descansamos o nosso coração. Porque a Bíblia fala, querido, que o coração é enganoso. Mas se a gente quer segurar algo que a nossa capacidade humana não suporta, pode ocorrer o quê? Frustrações, perdas, angústias, separações e críticas. Pois se nós não somos donos, por que pensamos que somos sobre essa situação? Sobre isso que estamos administrando, que o Senhor confiou como mordomo, nós temos que entregar no altar e pedir sabedoria ao Senhor e discernimento para poder administrar de forma benéfica aquela situação. Nós não temos que entender que nós não somos donos daquilo. Aquilo não nos pertence. Aquilo não está no nosso controle. Querido, e quando nós entendemos isso, nós somos libertos de nós mesmos. Nós somos libertos de magoar as pessoas, de ferir aqueles que estão próximos de nós. Louvado seja o nome do Senhor,
que sente prazer em estar conosco pelejando na causa de Cristo, aqueles que nos amam em Cristo Jesus. Porque quando a gente é tomado por esse sentimento de posse, que seja o que Deus estiver colocando na sua mão, se a gente não vigiar e formos tomados por esse sentimento de posse, as primeiras pessoas que nós iremos ferir são aqueles que estão ali, querido, somando conosco. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Porque essas pessoas que estão ao nosso lado são pessoas que Deus enviou. São pessoas, louvado seja o nome do Senhor, presente de Deus para a nossa vida, para estar ali, louvado seja o nome do Senhor, somando conosco. Então, querido, que o Senhor possa ministrar no seu coração de forma poderosa, assim como Ele tem ministrado no meu. Não permita que esse sentimento de posse possa te cegar. Nada é nosso, tudo é dele. E ele nos dá essa oportunidade de desfrutar, louvado seja o nome do Senhor, de colaborar, cooperar nesta obra tão linda. Deus é bom, né? Deus é bom, Deus é bom. Mas eu queria rapidamente te relembrar a passagem que fala que o nosso coração ele é enganoso, por isso a gente tem que correr para o altar e pedir sabedoria a esse Deus bom. Jeremias, capítulo 17, do 9 ao 10, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Gente, é desesperadamente corrupto o meu coração. Jamais eu posso pensar, posso agir, tomar atitudes de acordo com o que eu acho. Não, eu tenho que pegar essa Bíblia, essa palavra linda que é o parâmetro para a minha vida e também estar sensível à voz do Espírito Santo para Ele ministrar no meu coração, para que aquilo que Ele colocou em minhas mãos eu possa ser um mordomo no qual venha agradá-lo e venha frutificar. Louvado seja o nome do Senhor para a sua obra, porque o coração é desesperadamente corrupto. Aí a Bíblia continua. Quem poderá entendê-lo? Aí esse Deus maravilhoso responde: eu, Senhor, sondo o coração. Ele sonda o meu e o seu coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, mais outra passagem, querido, que demonstra que nós temos que entender que nós somos privilegiados de estar trabalhando para esse Deus bom, mas que nós temos que ser sempre bênção. Sempre bênção. E a única forma da gente ser bênção é sendo guiado por esse Deus bom e fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, eu queria relembrar a mim e a você que para ocorrer a cooperação no corpo de Cristo é necessário abrir mão desse sentimento de posse. Aquele que está liderando algo, administrando algo, ele só vai agir de forma que vai cooperar para a obra e trazer também pessoas para colaborar, cooperar na obra de Cristo, se ele abrir mão desse sentimento de entender de uma vez por toda que aquilo que ele está administrando não é dele, não o pertence, e que ele necessita totalmente da graça e da misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que ele precisa estar, querido, administrando de forma para que venha cooperar, somar, frutificar para a obra. Então temos que abrir mão de vez por todas desse sentimento, desse pensamento. Não somos donos de nada. Nada é nosso. Então, eu acredito que eu e você já entendemos, então vamos prosseguir? Então, querido, o que significa a palavra cooperar? Operar juntos, colaborar, trabalhar em comum. Olha que coisa maravilhosa. E Deus ama a união, não é verdade? Então, eu agora, sem me estender mais, eu gostaria de trabalhar com você essa carta tão pequenina e tão linda, tão riquíssima, que é a carta de 3 João. Você lembra de Gaio?
Pois é, aí nos primeiros versículos desse capítulo 1, fala de Gaio, né? Um servo de Deus. Essa carta ela foi destinada a esse cidadão, né? E aqui, querido, mostra que Gaio era um homem que incentivava a cooperação no corpo. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda, que coisa prazerosa. Deve ser muito bom trabalhar com um líder, né? Que incentiva a cooperação, que incentiva a trabalhar junto, que incentiva, louvado seja o nome do Senhor, querido, a visão de estar ali junto no trabalhar com Cristo, valorizando cada liderado. Olha que coisa boa. Pois é, Gaio era assim. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que no verso 1 ao verso 3, do caráter de Gaio. Quando você puder, você leia. Eu não vou ler tudo, porque eu quero te incentivar a ler a carta de 3 João de apenas um capítulo. E fala do caráter deste homem, que era um homem justo e fiel. Ele era o contrário a tudo que impedia a cooperação da obra de Deus. Então, diante desse caráter que dá prazer da gente trabalhar junto, de estar ali somando, né? Era um homem que ele facilitava a cooperação na obra de Deus. No verso 3, querido, aqui, mostra que ele atraía para si, diante da sua atitude de cooperador na obra, os crentes fiéis, a fim de ajudar na cooperação da obra. E no verso 5 aqui e no verso 6, mostra que era um homem hospitaleiro, que sentia prazer em receber as pessoas em prol da obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler somente o verso 5, diz assim: Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. A igreja testemunhando. Louvado seja o nome do Senhor. O caráter deste homem, desse líder, olha que coisa linda, né? Você fará bem encaminhando em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Mas aqui fala dos missionários que necessitavam ali da ajuda da igreja, né? Para poder continuar sua jornada. E Gaio era um homem hospitaleiro, era um homem fiel à verdade, um homem que vivia de acordo com a verdade. A própria Escritura diz aqui. Era um homem que incentivava a igreja a trabalhar de forma a cooperar. O que eu posso fazer? Mais ou menos, acredito eu, a Bíblia ela não explora dessa forma como eu vou ressaltar, mas eu acredito que Gaio era do tipo de um homem que pensava assim: o que eu posso fazer para somar? O que eu posso fazer para frutificar? O que eu posso fazer para incentivar o povo a arregaçar as mangas e pelejar comigo na jornada? Louvado seja o nome do Senhor. Gente, é coisa linda demais trabalhar com uma pessoa assim. Olha que coisa maravilhosa. Um homem que sempre está somando, um homem que sempre está incentivando a outros. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa jornada linda que é propagar a palavra do Senhor. Mas existia Gaio nesta igreja, mas por outro lado existia o avesso de Gaio, um homem chamado Diótrefes, que está aí a partir do verso 9 ao verso 11, e diz assim: escrevi algumas palavras a igrejas, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então Diótrefes era um homem que tinha uma atitude, né, grosseira, ríspida. E se você vai ver aqui mais de forma assim, mais detalhada, do verso 9 ao verso 11, dá a entender que Diótrefes se sentia o dono da igreja. Ele tinha uma atitude que ele achava que ele era dono. E as coisas tinham que acontecer de acordo com a sua vontade e o seu querer. Que comportamento que desestimula, um comportamento que entristece, é um comportamento que não colabora, que não coopera para a obra de Deus. Continua acompanhando comigo a atitude deste homem.
Então, além dele querer exercer sempre a primazia, né, ele não dava acolhida aos missionários que chegavam para continuar fazendo a sua obra missionária. Ele não recebia. Por isso, verso 10, por isso, quando eu for aí, farei com que ele se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas, ainda falava mal das pessoas, olha só que tristeza. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e o expulsa da igreja. Ele não se sentiu o dono da igreja? O cidadão, ele não recebia aqueles que cooperavam para a obra de Deus e ainda impedia aqueles que congregavam ali naquela igreja de receber e ainda expulsava os servos de Deus da igreja. Aí no verso 11 diz, amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Querido, que tristeza. Então foi da atitude deste homem chamado Diótrefes que eu tirei esse tema. Não somos donos, por que pensamos que somos? Assim como mostra a característica deste homem aqui na Bíblia, se está aqui demonstrando as características maléficas deste homem, isso nos serve como uma advertência, mostrando e nos ensinando, melhor dizendo, que nós temos que vigiar porque nós somos sujeitos a cometer esses mesmos erros. Talvez acharmos que somos dono de algo que Deus tem colocado em nossas mãos. E nós temos que fazer o quê? Seguir o exemplo da carta de 3 João, o exemplo da vida de Gaio, louvado seja o nome do Senhor, e também o exemplo do terceiro personagem que eu não ressaltei, que se chama Demétrio. Quando você lê a carta, você vai ver de quem se trata. Então, querido, nós temos que seguir o exemplo daqueles que agem de forma benéfica, daqueles que cooperam, daqueles que frutificam para o reino. Assim como diz aqui no verso 1, não imite o que é mal. Não imite atitudes que vai trazer divisão, vai trazer discórdia, vai trazer acepção de pessoas. Não imite esses exemplos, mas sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, e quem pratica o mal jamais viu a Deus. Então, que o Senhor continue ministrando ao seu coração através dessa carta riquíssima e que tudo aquilo que o Senhor colocar em suas mãos, você entenda que não lhe pertence. Faz parte, você e eu, melhor dizendo, faz parte, louvado seja o nome do Senhor, dessa obra maravilhosa que é a proclamação do reino de Deus e que eu e você somos instrumentos para o louvor, para a glória desse Deus maravilhoso. Então, querido, eu estaria orando rapidamente, pedindo ao Senhor para que Deus venha nos dar sabedoria, para que venhamos a entender de uma vez por todas que nós somos privilegiados de estarmos trabalhando nessa obra linda, mas que tudo aquilo que Ele colocar em nossas mãos, que possamos olhar e entender que não nos pertence. E o que podemos fazer para que isso que Ele tem colocado em nossas mãos possa frutificar de forma benéfica, possa fazer com que as nossas atitudes venham a trazer cooperadores para multiplicar mais ainda aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Vamos orar. Senhor Jesus, nos ajuda a entender, Pai, da grande preciosidade daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, mas que não é, Senhor, algo para nós e não nos pertence, para segurarmos, Senhor, de forma com que não venhamos a entender que devemos fazer discípulos para passar, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, de forma com que venha outras pessoas multiplicar para o teu reino. Então, Deus, tira de nós qualquer sentimento de posse, que venhamos a entender que tudo é teu. Louvado seja o nome do Senhor. Até nós somos teus, Senhor. Então nos ajuda a ser bênção, nos ajuda a nos desprender de nós mesmos e que tudo venha a ser para a honra, para a glória
do teu nome. Continua investindo em nós, Senhor. Continua nos abençoando, continua abrindo o nosso entendimento e seja exaltado, porque tu é digno de todo louvor e de toda glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima com mais outro vídeo.